Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu quero esclarecer um ponto aqui, né? Eu tenho percebido, né, que quando surgem alguns questionamentos relacionados às abordagens que a gente tem trazido aqui, né, em que as pessoas acabam, ou algumas pessoas, não todas, mas aqui algumas pessoas, alguns irmãos, acabam concluindo, né, em que essas abordagens elas são questões filosóficas, né? A gente está trazendo a doutrina do Cristo, a gente está explicando o que é psicologia revolucionária, a gente está falando o que é a necessidade de purificação e de construção da nossa alma. A gente está explicando o que é estabelecer conexão, então, com o nosso real ser, com a nossa divina mãe, né? E muitos irmãos, né? Então eles têm confundido essas abordagens, esses assuntos, como sendo questões filosóficas. Bom, eu quero pontuar e quero esclarecer que essas abordagens elas não são de caráter filosófico, né? A filosofia, né, obviamente, ela é uma cadeira do saber, né, muito importante, extremamente importante. Mas aquilo que nós temos esclarecido aqui, aquilo que nós temos convidado os irmãos a participar, não é de um debate filosófico ou de uma reflexão filosófica acerca de questões místicas, espirituais, transcendentes. Não, não é. O que nós temos proposto aqui é um trabalho pragmático. É colocar a mão na massa. É através de ações, não de reflexões. Infelizmente, a maioria das pessoas que se acercam do caminho místico e espiritual são pessoas que normalmente já fizeram vários cursos, já participaram de vários ambientes holísticos, né? E já leram muita informação, já leram muitos livros, né? E então, diante de algumas abordagens que a gente faz, diante de alguns assuntos que a gente expõe, né, essas informações elas vêm de encontro então com essas mesmas informações que esses irmãos já adquiriram nesses cursos, nessas obras, nesses livros, né, essas obras literárias, né. Mas o que nós temos convidado aqui não é uma reflexão filosófica, e muito menos o entendimento literário acerca de uma abordagem que alguém tenha feito, né? O que nós temos convidado aqui, né, é para o irmão e para a irmã que já está cansado, né? Ele não encontra mais nenhuma porta, ele já não tem mais nenhuma saída. Se fosse apenas uma reflexão filosófica, nós abriríamos sempre aqui um chat ao vivo e ficaríamos aqui elocubrando, né? Tendo orgasmos mentais. Afinal de contas, filosofar, como eu disse, ela é uma cadeira do saber. Mas para aquele que busca se curar, né, a reflexão filosófica ela realmente não ajuda muito, né? Ela não contribui. Então, não de que adianta ficar aqui tendo orgasmos mentais, né,
e, e todo tipo de elucubração mental, né? E não produzir nenhum tipo de resultado efetivo. Né? Hoje ainda, né, infelizmente, as pessoas ainda estão presas nessa questão da ressignificação. Nós já esclarecemos esses pontos. Muitas pessoas estão aí ainda aprisionadas à questão, né, do Ho'oponopono, mas nós também já esclarecemos esses pontos. É óbvio que cada ferramenta, cada coisa tem o seu lugar, né? Mas nós estamos convidando aqui a algo revolucionário, que não está dentro do seu saber, não está dentro do seu entendimento. Se assim o estivesse, a humanidade já estaria revolucionada, a humanidade já estaria totalmente desperta. E não é o que a gente encontra. Hoje as pessoas ressignificam algum quadro mental e acreditam que todos os seus problemas existenciais estão resolvidos. Outros praticam o Ho'oponopono e acreditam que agora em diante, né, o planeta está salvo. Desculpe aqui a ironia, mas não é o que está acontecendo, não é o que acontece. E por que não é o que acontece? É porque é simples, porque essas técnicas funcionam para um determinado contexto, para uma determinada situação. Não é algo perene. Nós estamos falando aqui de algo que é para a eternidade. Nós estamos falando aqui de algo que é para o pós-morte. Nós não estamos buscando paliativo e nem entregando paliativo. O paliativo não serve de nada, é uma muleta. Amanhã o cupim pega a muleta e acabou. Aí você já não tem mais a muleta. E aí como é que faz? Então, ressignificar depois da morte resolve? Não, não resolve. Ho'oponopono, depois que você morrer, vai resolver? Então, nós estamos entregando ferramentas para a solução existencial, para essa e para todas as outras existências. Nós estamos entregando ferramenta aqui, né, que ela é superior a toda e qualquer coisa que você já tenha ouvido falar. Ah, mas a doutrina do Cristo eu já conheço. Você e a humanidade inteira. Mas e por que a humanidade continua do mesmo jeito? Então significa que não entenderam e não compreenderam o conhecimento do Cristo? Então o que nós estamos trazendo não são reflexões filosóficas. Por favor, meus irmãos, compreendam, isso não é uma discussão filosófica. Não é uma discussão sobre termos, sobre expressões, não é uma discussão sobre uma doutrina, sobre uma receita. Ah, mas daí eu estou sendo muito radical. Aí é só a tua verdade, Geraldo, então, é que é a verdade? Isso tem alguma coisa errada, Geraldo. Somente a tua verdade não pode ser a verdade. Bom, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não. A minha verdade é óbvio que não é a única verdade. Mas eu não estou discutindo verdades aqui.
É isso que está sendo confundido. Eu não estou querendo discutir nenhum tipo de verdade. Eu não estou querendo discutir a minha verdade ou a sua verdade. Eu estou explicando e trazendo orientações aqui do ponto de vista da mecânica da existência. E isso que eu estou explicando aqui vale para o planeta Terra e vale para qualquer canto da galáxia. A doutrina do Ho Oponopono, ela é válida para quem? Ela é válida para qualquer canto da galáxia? Ressignificar um quadro mental, ele é válido para qualquer canto da galáxia ou fora da galáxia? Essa é a pergunta. Então, eu não estou aqui discutindo verdades. É óbvio que cada um tem a sua verdade, mas tem que entender o que é a verdade que está sendo questionada aqui. Aí é a verdade que está sendo questionada aqui não diz respeito ao trabalho revolucionário sobre si mesmo. Esse trabalho de morte mística que a gente tem explicado, ela não está relacionada a nenhum tipo de verdade. Ela não está relacionada a algum tipo de doutrinamento. Você tem que procurar compreender isso. Ouvir aquilo que está sendo dito. E não confundir com pseudo-ocultismo, conhecimento subjetivo. Não confundir aqui com questões filosóficas apenas. Não confundir aqui apenas com, né, um corpo de doutrina. É óbvio, meus irmãos, que existem seres muitíssimo inteligentes por aí afora. Aqui dentro do corpo planetário Terra ou fora dele. Mas eu não estou discutindo o saber, a sabedoria, o conhecimento da alma de cada um. Não é disso que eu estou discutindo. Não é isso que eu estou esclarecendo. Não é isso que eu estou salientando e pontuando nos nossos encontros. Não, não é isso. Não. Muitos irmãos com que eu já conversei, quando a gente tenta explicar alguma coisa nesse sentido, já quer levar o assunto para a questão filosófica, já quer discutir uma ideia, já quer discutir um contexto, uma linguagem, uma expressão. Não é essa a proposta, não é esse o caminho, não é isso que a gente está querendo promover aqui. Mas não é mesmo. Muitos de nós buscam uma informação nova todos os dias, mas não quer fazer o trabalho sobre si. Muitos de nós quer compreender a sua própria natureza, mas não quer fazer o trabalho sobre si. Muito de nós quer viver uma outra realidade, mas não quer fazer o trabalho sobre si. Outros, né, querem criar uma realidade diferente para o planeta, sonham com isso, almejam isso o tempo todo, falam sobre isso o tempo todo, mas não querem fazer o trabalho sobre si. Então, meus irmãos, né,
está havendo confusão de interpretação daquilo que vocês estão ouvindo, os nossos vídeos. Nossas abordagens não são questões filosóficas. A filosofia, ela é utilizada como recurso para esclarecimento. A ciência é utilizada como recurso para esclarecimentos. A religião, ela é utilizada como recurso para esclarecimento. A matemática, a geometria, tudo isso é utilizado para contribuir, né, em que o esclarecimento se faça mais fácil. Mas tudo que eu tenho percebido é que, né, não está havendo compreensão. As pessoas querem discutir, elas querem conflitar, elas querem falar a sua verdade. Eu não estou discutindo verdade de ninguém, eu não estou discutindo sabedoria de ninguém, eu não estou questionando em absoluto a sabedoria de ninguém. O tempo todo eu estou falando de mecânicas. O tempo inteiro eu estou falando sobre mecânicas. E dentro das mecânicas, aquilo que é necessário ser feito para que nós possamos, né, crescer espiritualmente, ascender a outros estados de consciência, aceder, né, a outras dimensões, a outras experiências místicas, transcendentes, espirituais. Em nenhum momento aqui, né, a gente tem questionado o saber de nenhum dos meus irmãos, de nenhum de vocês, meus irmãos. Tudo que eu tenho exposto são sobre as mecânicas, e as mecânicas que nos aprisionam, que nos condicionam, as nossas criações mentais. Eu não estou questionando o saber de ninguém. Pois é, Geraldo, mas você falou sobre o Ho'oponopono, você falou sobre a ressignificação, mas eu já esclareci as mecânicas que estão por trás disso e o porquê que isso não funciona para aquele que quer, de fato, né, vencer a si mesmo. Eu expliquei sobre as mecânicas. E são as mecânicas que nos impedem de caminhar. Nos impede de compreender. Então, meus irmãos, o que nós temos proposto é um trabalho real, objetivo, pragmático. É colocar a mão na massa, é executar, é ação. Não é especulação mental, não é orgasmo mental, não são reflexões filosóficas, muito menos sapiência suvacal. Por favor, procurem observar, procurem ouvir de fato. Ouçam os vídeos. Não estou questionando o ensinamento e a sabedoria de ninguém. Estou falando de mecânicas e a força dessas mecânicas sobre nós mesmos. Aonde nós devemos trabalhar sobre nós para poder vencer essas mecânicas.